seguindo com os casos de Humberto de Campos, do livro Reportagens de Além-Túmulo. O transporte revelador. Vamos lá. Jovelino Soares, na sua vida calma de interior, desde algum tempo andava todo entregue às primeiras experiências mediúnicas. Não desprezava a pequena oficina de mecânica, onde, com a colaboração de alguns auxiliares, era mais ou menos o patrão de si mesmo. Entretanto, não se furtava às prosas longas com os amigos. Raro o cliente que, em trazendo máquinas a concerto, não lhe ouvisse extensas narrativas de casos pessoais. Andava impressionado, sobretudo, com os fenômenos de desdobramento. Colecionava apreciável bagagem literária nesse ramo de conhecimentos espiritualistas e lamentava que as suas faculdades incipientes lhe não proporcionassem os grandes voos. No entanto, dia e noite, procurava efetuar a tentativa. Às vezes, enquanto os empregados iam e vinham, à cata de chaves ou parafusos, lá estava o Jovelino, em concentrações reiteradas, no aposento íntimo. Queria, a qualquer preço, realizar os transportes de grande envergadura. À noite, esquivava-se do serviço humilde do bem, porque não se contentava em confrontar um doente, aplicando-lhe fluidos curadores ou reconfortantes, nem se conformava com o exame dos ensinamentos morais que as reuniões evangélicas ofereciam. Dava preferência a tentativas mais vastas. Não se haviam verificado importantes desdobramentos com sensitivos diversos? Os livros científicos estavam repletos de relatórios nesse particular. Seus estudos e investigações prolongavam-se noite adentro. Por vezes, a esposa dedicada chamava-o a melhores raciocínios. Jovelino, não será mais razoável que te consagres ao trabalho profissional com assiduidade e devotamento? Chego a afligir-me por tua saúde. Creio que é muito justa a tua aspiração de maiores edificações espirituais. Contudo, suponho que deves metodizar os teus esforços nesse plano, sem descurar os deveres que condizem com a paz do nosso lar. O marido, com expressão quase rude nos olhos frios, murmurava com tédio: Ora essa, que falta à nossa casa? E concluía resmungando: Como sempre acontece, não me podes compreender. A companheira voltava, humilde, a novos argumentos, evidenciando enorme ternura. Não me refiro às tuas experiências no sentido de condená-las. Conheço o valor da espiritualidade, não me internaria em considerações descabidas. Não posso, porém, aprovar os excessos a que te vens entregando desde algum tempo. Não nos falta pão à mesa, todavia, escasseia a nossa tranquilidade doméstica. Teus hábitos estão fundamentalmente alterados pelas demasiadas concentrações, sem qualquer observação de tempo ou conveniência. Jovelino, todavia, não a deixava terminar. Ignoras acaso os meus propósitos? Perguntou irritado. Desconhecer os poderes do homem que se torna senhor dos dons superiores da natureza psíquica? Espero obter os grandes transportes em breves dias. E numa antevisão das experiências gloriosas, exclamava em olhos parados fixos na imensidade azul que se podia divisar além da janela aberta. Desdobrar-me, ver os céus ilimitados, conhecer a intimidade dos outros seres. Oh, que ventura poderá ser igualada a essa? Como tudo será então mesquinho neste mundo aos meus olhos. A esposa afastava-se do visionário, procurando disfarçar das torturantes preocupações que lhe ralavam a alma sensível. E por muito tempo, Jovelino Soares prosseguiu em suas práticas exaustivas, indiferente aos prejuízos domésticos. Mantinha-se na atitude de recolhimento, num esforço incessante. Entregava-se às fórmulas verbais, multiplicava os jejuns, onde havia muitos compromissos palavrosos, mas nenhuma espontaneidade. A situação permanecia nessa altura, quando, em noite de enorme esgotamento de energias físicas, o nosso amigo foi arrebatado a um sonho deslumbrante. Sentia-se, afinal, em prodigioso desdobramento. A região a que se aportava, em voo célere, coroava-se de infinita beleza. Palácios de neblina dourada fulgiam aos seus olhos, extasiado, no cume de um monte adornado de luz.
contemplava a cena admirado, a maravilha em humilde genuflexão. Leve ruído denunciou a presença de alguém que parecia procurá-lo com interesse. O generoso benfeitor espiritual, que se adiantava, mostrou-lhe um sorriso bondoso e interrogou com doçura fraternal. Juvelino, a caridade augusta do Cristo permitiu que viesses até aqui. Estou pronto a atender-te. Que deseja do Senhor com um impulso tão forte? Sentindo-se vitorioso, interpelado, redarguiu. Valoroso emissário, desejo receber os dons do desdobramento espiritual lá no mundo. O mensageiro tomou uma atitude benevolente e esclareceu. Mas já fizeste as experiências que a terra te oferece nesse sentido? És um espírito desdobrado nas obrigações diversas? Pode ser pai, filho, irmão, amigo, servo ou mordomo ao mesmo tempo, sem inclinações prejudiciais, sabendo amar, corrigir, orientar, administrar, obedecer ou servir simultaneamente? Juvelino experimentou um choque intraduzível. Entendeu, de relance, a complexidade dos deveres que lhe eram exigidos e obtemperou. Conheço, porém, pessoas que se desdobram sem ter grandes preocupações. Em geral, respondeu-lhe o emissário com solicitude, nem todos os frutos são colhidos na época adequada, e quase sempre os frutos verdes são pressas de criança que os inutilizam desastradamente. Ante a observação justa, que consubstanciava um feixe de ensinamentos felizes, o visitante da esfera espiritual voltou a dizer, tentando explicar-se. Talvez não tenha sido bastante claro. O que desejo é a permissão para os transportes sublimes da alma. Já efetuaste, porém, o aprendizado dessa natureza que o mundo te proporciona? Encontras-te senhor de semelhante aquisição? Como te transportas na alegria para a dor, da saúde para a enfermidade, da união para a separação, do conforto para a dificuldade? Guardas em tudo o mesmo padrão de confiança em Deus, portando-te em todas as circunstâncias como em serviço de sua vontade e do seu amor? O espírito terrestre não conhecerá os transportes sublimes sem essa preparação justa. Juvelino Soares ficou atônico. Francamente, não havia pensado nisso. Embora se esforçasse, não encontrava recursos a fim de responder. O generoso mensageiro, percebendo-lhe a confusão natural, acariciou-lhe a fronte com inexequível bondade e falou brandamente. Teus serviços, entretanto, não estão perdidos. Fixa a atenção, porque te conduzirei neste mesmo momento à melhor região em que te podes manter com benefícios. Mais tarde, poderás atravessar os vastos domínios de outros mundos. O sistema solar exporá aos teus olhos maravilhas indescritíveis. Mas a solução do problema é igual ao da escada ou da montanha. É preciso equilibrar-se ao subir. O lugar a que serás agora conduzido não é tão luminoso e, todavia, possui a sua beleza peculiar. É a zona compatível com a tua posição atual, mesmo porque bem sabes que não se pode trair a classificação gradual da natureza. No entanto, se conseguires ver como se torna necessário, encontrarás aí numerosas maneiras de enriqueceres as tuas faculdades. Reconhecerás as diversas potências que permanecem a serviço da tua iluminação. Jovelino exultava, a seu ver, e, enfim, descortinar os segredos do céu. Não seria naturalmente arrebatado às constelações mais altas, contudo seria levado a regiões de sublime surpresa. O bondoso mensageiro estendeu-lhe a mão e disse em voz firme: Vamos! O mecânico experimentou indefinível sensação de deslocamento. Guardava a impressão de que tombava sobre um abismo de luz. Daí a momentos acordou violentamente no leito. Como interpretar a visão inesquecível? Qual se for auxiliado por benfeitores intangíveis, começou a fixar a atenção em si mesmo. Contemplou os pés e meditou nos benefícios que deles poderia oferir, caminhando exclusivamente para a bondade. Deteve-se no exame das mãos e refletiu na imensidade de tarefas generosas que lhe seria possível cumprir. E os olhos? Não conseguia com eles realizar o trabalho de seleção perfeita da verdade de modo a afastar de todo o mal?
E os ouvidos? Não seria justo convertê-los em arquivos de prudência e sabedoria? Jovelino passou revista às faculdades comuns, identificando-lhes o valor que, até então, desconhecera. Não seriam elas as potências preciosas concedidas por Deus para o bem e a iluminação? Extremamente reconhecido, parecia tocado por uma vibração nova. Não conseguiu permanecer no leito por mais tempo. Enquanto a esposa e os filhinhos repousavam, levantou-se e abriu a janela. Os sopros da madrugada penetraram a habitação em baforadas frescas. As últimas estrelas tornavam-se mais pálidas. O cântico repetido dos galos chamava os seres à atividade cotidiana de toda a natureza, e figurou-se-lhe uma marcha jubilosa. O nosso amigo, experimentando intraduzível emotividade, sentiu estranha atração para a vida e para o trabalho. Seu coração descobrira uma revelação poderosa. Compreendeu que a região divina, compatível com a sua posição espiritual, a que fora conduzido por emissário do Cristo, era o seu próprio corpo terrestre. Era aí mesmo que poderia descortinar belezas sem conta e infinitas possibilidades de iluminação. Que bela lição, meus amigos. Que bela lição. Vale sempre observar que nós estamos no lugar certo, com os recursos certos, com a companhia certa e com as dificuldades certas para a nossa elevação espiritual. Que tenhamos a lucidez de viver a vida como ela nos apresenta, desejando sim a elevação, paulatina, gradual e segura, sem grandes voos que podem, como Ícaro, nos queimar as asas. Ficamos por aqui hoje, com um grande abraço e até breve.